O inimigo continua trabalhando. E como que ele continua trabalhando? Ele continua trabalhando por meio de memórias, por meio de informações, por meio da imaginação, por meio de um cenário. Todos nós somos movidos por informações. Você chegou aqui através de uma informação, você carrega dentro de você memórias do seu passado, situações que você está vivendo agora no presente e imaginação para o seu futuro. Então nós precisamos de fato de saber selecionar as melhores memórias, de consultar a melhor parte da nossa biblioteca do passado. O inimigo ele vai trabalhar com algumas informações que às vezes parece boa, mas não justa, não certa. Ele muitas vezes vai propor algumas coisas para nós que vai trabalhar diretamente em um prazer sem responsabilidade. Deus não tem nada contra o prazer, Deus tem contra o prazer sem responsabilidade, sem assumir consequências. Então, nós precisamos de estar bem atento acerca do mundo à nossa volta. Por quê? Porque é por meio deste mundo à nossa volta que vai mexer em muitas coisas dentro de nós. Tem coisas dentro de nós que nós não precisamos ativar, nós não precisamos lembrar. Todas as vezes que ela tentar abrir a porta para chegar aos nossos sentimentos, por meio dos nossos pensamentos, nós precisamos imediatamente fechar a porta na cara dela. Tem memórias que não vale a pena você trazer para o seu presente, porque ela vai trazer o que a Bíblia chama de remorso. O que é remorso? É você voltar numa memória ruim e ficar remoendo novamente. É você pegar algo que já passou, que não tem como resolver mais, e ficar remoendo aquilo. Pastor, mas o que a gente faz quando uma memória ruim fica importunando a nossa vida no presente? Só tem um jeito de você resolver. Se for possível, lide diretamente com a pessoa que mexeu com você e provocou aquela memória. Já fiz, já me pediu perdão, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. Irmão, então você está vulnerável, com a mente desprotegida, e o diabo está fazendo da sua mente um galinheiro. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, mas é muito agora para 8 horas da manhã, mas o negócio tem que começar logo, é cedo, amém? É cedo para quando ele tentar bater na sua porta, você já fechar a porta na cara dele. Entende uma coisa, existe um caminho da maturidade, e o trabalho do Espírito Santo é nos levar à maturidade. Quando nós chegamos à maturidade, e a palavra para maturidade ali no grego é a palavra teleios, que não significa ser perfeito, mas significa saber lidar com os eventos que acontecem na sua vida, por meio da palavra de Deus. Isso é o que significa maturidade na perspectiva bíblica, tá? Não perfeito sem erro, mas saber lidar. E aí entra os princípios da cruz, quando eu tenho que renunciar, quando eu tenho que pedir perdão, quando eu tenho que confessar, quando eu tenho que restituir, quando eu tenho às vezes que descer do sapato, me humilhar, para que Deus possa me exaltar em tempo oportuno. Assim eu vou destruindo fortalezas internas. Nós vamos chegar lá já já. E aí, diante desse caminho da maturidade, nós precisamos entender que existe Deus e suas verdades, bem como o Espírito Santo e os anjos. Existem forças trabalhando por você agora, tanto aqui como você aí na sua casa que está ouvindo essa mensagem. Mas por outro lado, nós temos também um outro grupo de maltrapilhos, vamos dizer assim, de gente que não tem o que fazer, gente que perdeu a batalha, mas que vai trabalhar para que a gente não chegue lá até o último instante. Mas a boa notícia é que a gente sabe como termina, e os dias dele se encontram contados. O diabo pode até tentar contra você, mas no final, se você persevera, é Deus que vence. Você só tem que ficar na sua posição. Existem mentiras, existe o diabo, existe demônios. E nós, da comunidade das nações, nós não focamos em uma teologia voltada para exaltar o poder do diabo.
nós focamos em uma teologia de se aproximar de Deus, adorá-lo e ficar de olho na terra que Ele prometeu para nós. Deserto na vida do cristão tem que ser só uma passagem. Você aproveite as lições, aprenda para não repetir de novo e siga o destino que Deus traçou para você. Mas não podemos ignorar que em muitos momentos o inimigo vai surgir nesse processo. E quando ele surgir, eu preciso saber como lidar com ele. Ele geralmente vai usar as memórias construídas ao longo do meu processo existencial. Ele lida com as heranças espirituais, ele lida com a herança genética, ele lida com aquela herança geográfica, o lugar onde eu estou instalado. Ele pega o cenário onde eu me desenvolvi, a minha casa, com os meus amigos, a minha escola. Ele aproveita de ensinos distorcidos que eu recebi na minha estrutura de formação. E mais um ponto, ele vai potencializar aquelas pessoas que se encontram como referência para nós. Se forem referências da parte de Deus, ele vai procurar fazer com que nós nos firamos com ela. Porque quando nós nos ferimos com a pessoa, a primeira reação que nós temos é o afastamento. E não necessariamente você lidar com o que causou a ferida. Quando se é maduro, você chega e chama, fala, ei, vamos conversar sobre isso aqui. Aconteceu isso, isso e isso. Ah, mas eu não sei o que. Não, tá, você isso, eu isso. Se formos trabalhar em perspectiva de sentimento, quem ficou mais magoado, ninguém vai levar nada. Ninguém vai chegar no ponto final. Vamos trabalhar então o que a palavra diz. Porque nós precisamos de um norte a partir da palavra. Quando a gente não entra em uma concordância afetiva. E acredite, ela não vai haver. Porque é por meio de uma informação, é por meio de um discernimento, que nós vamos chegar a uma posição de dar continuidade. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar em Efésios capítulo 4, rogando para que os irmãos andem digno da vocação em que foram chamados, suportando uns aos outros. Quando ele fala dar suporte, ele está falando, olha, a obra que nós temos para construir é maior do que o que eu estou sentindo, então vamos dar suporte um ao outro, segundo aquilo que Deus deu a cada um, para que a obra continue e não fique paralisada por causa do que eu estou sentindo e do que você está sentindo, porque o sentimento passa, mas a palavra de Deus jamais passará. Você está aqui comigo? Aí eu chego num ponto aqui, que é o ponto que eu quero te levar a entender. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Ele vai dizer assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir, olha só, destruir fortaleza, anulando nós sofisma, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e não do que eu estou sentindo. Todo pensamento à obediência de Cristo, e não o que tradicionalmente eu aprendi. Todo pensamento à obediência de Cristo, e não o que o sistema está ditando, ou os grandes desta era estão falando. Quem está me entendendo, diga amém. Eu preciso de ter uma vida ruminando a palavra, porque foi isso que ele disse em Efésios capítulo 6, para ser fortalecido no Senhor, e se revestir com a sua armadura. O apóstolo Paulo fala de 3 coisas aqui que me chamam muita atenção: fortalezas, sofismas e altivez. Ele está dizendo que nós vamos ter que lidar com essas 3 estruturas. E se você partir para a neurociência, você vai encontrar essas 3 estruturas descritas nas grandes descobertas deste mundo da neurologia. Se você for partir para a física quântica, você vai encontrar a influência dessas 3 estruturas sendo nutridas por forças que nós desconhecemos. Nós conhecemos porque sabemos que existe
que a Bíblia nos revela isso. Mas o que eu quero dizer nessa manhã é que existem fortalezas, ou seja, casas de pensamentos estabelecidos no seu coração, que estão dirigindo seus passos nessa fase, sendo que essas fortalezas não são de fato o que Deus tem para você. Deus tem para você sempre uma promessa a partir daquilo que você está buscando, a partir do que você está vivendo, a partir do que você está esperando nele. Por isso que o profeta vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Essas fortalezas, geralmente, elas arquivam memórias ou obras, imagens, fatos, eventos mortos, que vão segurar os meus sentimentos por meios de pensamentos derrotistas. Quem está aqui comigo, diga amém. E a doutora Leaf vai dizer o seguinte, que tudo vai começar no campo da mente. A mente vai promover os pensamentos. Os pensamentos, eles são alojados no nosso cérebro. O nosso cérebro manda informação para o nosso coração. O nosso coração manda informação para as nossas células. E as nossas células vibram de acordo com as informações recebidas e fazem as escolhas. Então há uma sequência. E é por isso que eu gosto muito do que ela diz, quando ela fala que ninguém toma remédio para pensamento. Pensamento se resolve. Se o pensamento está me perturbando, eu tenho que saber qual é a origem dessa perturbação, por que ele está me perturbando. Aí é onde nós precisamos de desenvolver 3 tipos de inteligência. A inteligência espiritual, que é essa capacidade de ler, entender e pôr em prática a palavra de Deus. A inteligência emocional, que é essa capacidade de conseguir gerir determinados sentimentos, sem ferir Deus e seus princípios, sem ferir a minha identidade, sem atacar o próximo. Ah, pastor, isso aí é quase impossível. É quase impossível. É por isso que nós precisamos da ajuda de Deus. E ainda tem uma outra inteligência, que é o quociente de inteligência, que é a quantidade de informação que você consegue ir armazenando. Agora, pasme, como filhos de Deus, nós somos privilegiados, porque nós somos os únicos, como diz Chris Vallotton, que temos a inteligência espiritual. Eu estou falando de coisas originais, tá? Não estou falando de cópias de falsificação. Eu estou falando de o Espírito de Deus. Em nenhuma outra esfera religiosa você vai dizer que esse grupo religioso tem a mente de uma pessoa que ressuscitou. Porque somente um ressuscitou e está sentado à destra de Deus, e de lá intercede por nós, e enviou o seu Espírito para ser o nosso mentor, o nosso consolador, para nos levar até o nosso destino final, e o nome dele é Jesus Cristo.